é interessante puxar esse gancho, você falou sobre tratamento, sobre os tipos de tratamento que a gente pode ter para câncer de mama. Então, queria que você falasse um pouco dos tratamentos que você realiza para o câncer de mama de uma maneira geral. Bacana. Tratamento, cura de câncer de mama só existe um, tá? Tratamento, cura de câncer de mama é cirúrgico, atualmente. Entendi. Futuro só a ciência poderá dizer, tá? Então, hoje, todo tratamento que possa levar a uma cura do câncer de mama se interprete como uma retirada do tumor, tá ok? E aí, vamos diferenciar em duas coisas agora. Tipos de cirurgia. Sim. E quando fazer a cirurgia. Legal. A gente tem duas formas. Basicamente, vou falar de tipos de cirurgia. Tipos de cirurgia, a gente tem uma cirurgia conservadora de mama, tá? E a segunda, mastectomia. Então, basicamente, de forma generalista, eu tenho dois tipos de cirurgia apenas para poder tratar o câncer de mama, tá? Só que desses tipos, tem os subtipos dentro disso daí. Como é que começou o tratamento para o câncer de mama? Foi no século 1890, tá? Entendi. Um médico chamado Halsted. Ele entendeu que o câncer de mama, a parte cirúrgica, ele precisa ser tratada com o máximo de agressividade possível. E foi tão importante isso para a ciência, para a medicina, que essa tese dele durou de 1890 a meados de 1970, 1980, quando dois outros cientistas acabaram fazendo cair por terra essa verdade. E o que eu quero dizer com fazer o máximo de radicalidade possível? Não importava para Halsted o tamanho da doença, ela podia ter milímetros ou ela podia ter 5 centímetros. Era feita a retirada de toda a mama, do músculo peitoral, que é esse músculo que a gente tem aqui embaixo da mama. Era feito todo o esvaziamento da axila, ou seja, era uma cirurgia de alta morbidade. E ela não individualizava o paciente. Muito invasiva, né? Muito invasiva, de morbidade, sequelas, seja sequelas estéticas, tu tirava Sim. tudo, né? Não tinha reconstrução na época. Seja elas sequelas funcionais mesmo para o paciente. Um esvaziamento axilar leva a edema do braço, leva a perda de movimento, dificuldade de movimento, leva a sequelas que vão para o resto da vida. Então, isso funcionou por quase 100 anos, vamos imaginar isso. E isso curou muitas mulheres, obviamente. Ele era muito radical, né? Ele era muito tudo radical. Ali. Mas era o que ele tinha Sim. de informação. A ciência quando se começou a engatinhar sobre o tratamento do câncer de mama, né? Quando aí você veio a ter capacidade de fazer anestesia para um paciente, né? E aí as coisas foram evoluindo à medida que outras áreas também evoluíram junto com a Salvou mastologia. muitas vidas, foram salvas muitas vidas. Exato. Né, usando esse método. E aí, na década de 80, se entendeu assim, será que a gente não está fazendo demais? Será que a gente não está individualizando esses pacientes? Será que a gente não precisa, ao invés de fazer o máximo necessário, talvez não seja melhor a gente fazer o mínimo necessário, né? Seja melhor a gente tratar com o mínimo de a menor radicalidade possível. Ser menos invasivo, né? Exato. E você ter a mesma eficácia. Claro. Né? Não adianta você ter algo que seja melhor, oferecer algo que seja pior do ponto de vista oncológico. Sim. E não conseguir tratar, né? Não conseguir e ter perdas, você ter perdas de pacientes. Então a gente saiu do paradoxo do máximo possível, então era o máximo possível de fazer, para o mínimo necessário. Isso foi mais ou menos na década de 80, e isso é uma verdade que ainda vem isso para a cirurgia, né? Só que também foi se descalonando o tratamento, descalonar, entenda, fazer menos para cada um, em outras áreas dentro do tratamento do câncer de mama. Então, o descalonamento da quimioterapia, menos quimioterapia, descalonamento da radioterapia. Isso funcionou também para os outros tratamentos adjuvantes para o câncer de mama. Adjuvantes são aqueles que a gente faz em conjunto com a cirurgia. Então, eu falei de tipo de cirurgias, né? E esse paradoxo que foi trazido. Adriano, hoje não se faz mais mastectomia, é isso que você quer me dizer? Não, não é isso. É que hoje existe a possibilidade de, em vez de tirar toda a mama da paciente, de você fazer somente a retirada do nódulo, da doença com margens. Mas isso precisa ser individualizado para cada paciente. Claro.
Tem tumor que se eu retirar ele e não for a mama toda, eu vou gerar um defeito estético. Claro. Porque imagina que o quanto eu tenho que tirar de tumor tem uma relação, e tem uma relação diretamente proporcional com o volume mamário. Sim. Uma mama muito grande com um tumor de 1 centímetro, eu consigo tirar sem... Fazer uma reconstrução ali. Eventualmente que fique, nem né? reconstruir, somente tirar Sim. o tumor e não ficar nenhum defeito estético. Mas o mesmo tumor de 1 centímetro numa mama muito pequenininha vai gerar um defeito estético muito grande, e aí necessário de reconstrução. Então, de tipos de cirurgia, falei da mastectomia e da cirurgia conservadora de mama, tá? Aí dentro da mastectomia, a gente tem mastectomias diferentes, os subtipos. Tem mastectomia que a gente poupa pele, então eventualmente tem que tirar o mamilo e tira a parte de dentro da mama, mas poupa-se a pele. Então você reconstrói com alguma prótese de silicone ou algum retalho de algum lugar do corpo, retalho quando a gente puxa tecidos. Você tem a mastectomia poupadora de mamilo, por exemplo. Então foi outro paradigma que a mastologia provou que, dependendo da distância do tumor para o mamilo, você pode preservar o mamilo, que é a cereja do bolo da mama, sem nenhum comprometimento oncológico, né? Então, esse já é um subtipo da mastectomia. Outros subtipos da mastectomia. E assim, uma curiosidade assim, mesmo de leigo, se a lesão, no caso, se o câncer ele tá muito próximo do mamilo, você tem que tirar o mamilo junto. Obviamente. E você, como é que você faz essa reconstrução? Você coloca alguma coisa que consiga simular o mamilo ou não é possível? Existem vários tipos de reconstrução de mamilo, tá? Uma vez retirado ele todo, Claro. você pode fazer uma reconstrução local em que você consiga fazer o relevo da papila. Entendi. Tá? Então você consegue fazer exatamente essa projeção que é uma papila Claro. natural feminina. Mas essa reconstrução, ela necessita também da parte de tatuagem. Então você pode porque fica uma pele sem a pigmentação da areola. Entendi. Porque a areola tem uma pigmentação diferente da pele da mama. Claro. Então você complementa essa reconstrução com a tatuagem. Com uma tatuagem. Legal. Tem pacientes que não fazem a reconstrução da areola, né, esse relevo, e fazem diretamente uma tatuagem, por exemplo, né? Hoje as técnicas de micropigmentação conseguem realizar efeitos de tridimensionalidade e parecer sombreamento e tudo. Simular, né? E simular, mas é liso. Entendi. Confesso que, como reconstrutor de mama, mas isso é uma opinião pessoal. Claro. É o doutor Adriano, não funciona para todo mundo. Nem todos os mastologistas vão ter a mesma opinião que eu, mas eu sou uma pessoa que eu acho que somente a tatuagem é o necessário, mais bacana possível, Entendi. né? Do que fazer a reconstrução da areola cirurgicamente. Entendi. E eu queria, né, assim, as minhas curiosidades, por não entender do assunto, acabam que podem ser as curiosidades também da nossa audiência, de quem está nos assistindo, e eu acho legal te perguntar isso, porque a gente tem muita... quando se fala em câncer, quando se fala em tumor maligno, a gente pensa logo em quê? A gente pensa, obviamente, numa cirurgia, mas a gente também pensa em radioterapia, a gente também pensa, né, desses outros meios de tratar. E aí eu queria te perguntar, qual é o efeito que a radioterapia, qual é o nome? Eu esqueci. Quimioterapia. A quimioterapia, eles vão ter, qual o papel que eles vão ter no combate ao câncer de uma maneira geral? Perfeito. Vamos voltar lá no que eu falei sobre a única coisa que cura é a cirurgia. Entendi. Então, como sendo como a única coisa o único tratamento que realmente cura é a cirurgia, esses outros tratamentos, eles aumentam porcentagens de chances de cura, tá? Entendi. Então, vamos falar primeiro da quimioterapia. A quimioterapia, primeiro, que ela não é realizada em todo mundo, depende do grau de agressividade, tipo de tumor, idade da paciente, enfim, existe várias checks que a gente coloca na checklist para cada paciente, porque, segunda vez que eu falo, o câncer de mama ele precisa ser individualizado, ele não tem uma receita pronta para todo mundo, tá? Então você vai preenchendo esse checklist e se em determinado momento se entender que essa paciente ela se beneficia da quimioterapia, para que então serve a quimioterapia? Quimioterapia é um remédio, ele não é um veneno.
Mas a quimioterapia serve justamente para aquela paciente que tem um alto risco de probabilidade dessa lesão clonal que começou lá pequenininha ter invadido algum vaso e ter ido para alguma outra parte do corpo. Significa que a quimioterapia é feita em mulheres metastáticas? Não. Significa que a gente faz quimioterapia para evitar que essas mulheres se tornem Para metastáticas. evitar que se prolifere, no caso. Prolifere. Porque quando a gente fala de câncer, o cirurgião tira o tumor, a gente tira o tumor macroscópico. A medicina, não é capaz, e isso acredito que mudará em breve não, mas a médio prazo, mas a medicina não é capaz de responder a uma pergunta. Será que uma célula conseguiu desgarrar dali, por mais que o tumor seja pequeno, será que uma célula não conseguiu se desgarrar e ter ido para algum lugar e tá lá quietinha, mas se der bobeira em algum momento ela pode proliferar e gerar uma metástase? Como a gente não sabe, não tem como ter essa resposta, você resolve fazer a quimioterapia. E a quimioterapia, então, é para o tratamento da possibilidade de uma doença que possa já ser metastática, mas de maneira microscópica, que não existe... Ela vai matando as células, então, de maneira geral. que não existe exame capaz de detectar tamanha pequenez de doença que já tem saído. Então, a quimioterapia ela não vai só matar as células, como ela também vai inibir o aumento desse câncer, de maneira geral. Ela vai tentar diminuir o aumento. A oncologia, ela não gosta do sabor da dúvida, tá? E como a gente não gosta do sabor da dúvida, porque a dúvida pode gerar um desfecho ruim para paciente, Claro. Esse desfecho é a morte. Então, por não gostar do sabor da dúvida, muitas vezes o tratamento é feito de maneira com o uso da quimioterapia, tá? Então, o tratamento é para que, se caso tenha tido essa possibilidade, qual é o risco dessa paciente desenvolver em algum momento, a quimioterapia é feita como tratamento sistêmico para isso. Entendi, legal. E aí eu gostaria de saber, assim, que é realmente uma dúvida de leigo, assim, nessa área. A diferença entre a quimioterapia e a radioterapia. Eu acho que seria legal a gente São coisas completamente diferentes, tá? Legal. A quimioterapia, então, é um remédio utilizado via endovenosa ou injetável, intramuscular, mas geralmente ela pode ser oral, mas geralmente para a mama ela é intravenosa, né? Então, o objetivo da quimioterapia são dois. Tratar a possibilidade de uma doença que possa ser metastática, mas a gente não sabe, não tem meios de descobrir. E segundo, muitas vezes a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia como forma de redução tumoral e redução de carga tumoral também que possa haver na axila, e utilização de outros mecanismos de tratamento, dependendo dessa redução, dessa resposta, ou de retirada de tratamento. Então, a quimioterapia ela pode ser feita para redução de carga tumoral para uma cirurgia menos radical, ou ela pode ser naquele contexto que eu falei antes, na impossibilidade de dizer se tem ou não alguma metástase e esse tratamento já acontecer. Adriano, você está dizendo que a mulher que faz quimioterapia é uma mulher metastática? Não, não é isso. A mulher que faz quimioterapia é a mulher que possa ter um risco mais aumentado de ter doença metastática. Então, para tirar esse risco, faz a quimioterapia, que a gente como uma não prevenção. gosta do sabor da dúvida. Entendi. E aí a radioterapia... Então o que eu quero dizer com isso? A quimioterapia ela é para o corpo todo, tá? Quimioterapia ela é para os principais focos de metástase: osso, fígado e pulmão. Para que é a radioterapia? Daí a radioterapia eu vou voltar na conversa que eu estava falando de você da década de 80, quando teve a mudança do paradoxo cirúrgico. A gente entendeu que se eu tirar só o nódulo, eu consigo salvar essas mulheres. Entendi. Mas a gente deu em troca para a doença a radioterapia. Por quê? Porque existe um risco mais aumentado de eu ter tirado ali o nódulo naquela região, e se eu não fizer uma radioterapia para matar células microscópicas remanescentes do local, essa doença pode voltar na mama. Então a radioterapia é um tratamento local, ela não é um tratamento sistêmico como a quimioterapia. Então a quimioterapia seria geral. E a radioterapia local. Então essa seria a diferença principal entre as duas. Muito interessante, legal esse lado. E assim, peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro,
Acompanha, vê se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.